Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, não é? Sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, um horário tradicional do debate político e da discussão dos temas, né, que formam a pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e, claro, discussão também dos temas mais importantes que dizem respeito, né, ao cenário brasileiro nacional, né? A gente separou um videozinho aí, você vai adorar, né? Os temas importantes da agenda, vamos dizer assim, né, cheia, né, e conturbada do presidente da República, né? Temas realmente extraordinariamente importantes para um país que está 100% resolvido, né? Nós não temos problema de moradia, não temos problema de fome, temos pleno emprego, né? Não temos problema na área da saúde, todo mundo que tem dificuldade alcança os hospitais públicos, né? A educação vai de vento em popa, né? Não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema, né? As relações internacionais do Brasil cada vez melhores, então o presidente da República abre a sua agenda, né? Espaço na sua agenda, interrompe a programação lá da Rede Brasil, da TV Brasil, lá, que era a antiga TV do Lula, né? E aí ele falou que ia acabar com ela, mas ele usa a TV Brasil. Você vai ver daqui a pouquinho, né? Que cena fantástica para solucionar, ajudar a resolver os problemas nacionais. Como eu disse, evidentemente, você que está aí acompanhando o nosso dia a dia, sabe que são poucos ou praticamente nenhum. Vivemos na Suíça, não é? Suécia, Dinamarca, enfim. Não é? Bom, de segunda a sexta, 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV, a nossa reprise para você conferir também tudo que foi debatido e discutido durante o Ponto de Vista. Que nesta edição recebe com prazer o ouvidor público, né, premiado ouvidor público da Prefeitura Municipal de Santos, nosso Rivaldo Santos, que participa. O Rivaldo, sim, né, abriu um espaço na agenda concorrida. O Rivaldo trabalha 25 horas por dia e é pura realidade e merece aí toda a consideração, os prêmios recebidos, enfim, ele vai explicar direitinho como é que está o funcionamento da ouvidoria, quais são o que deve acontecer para 2021, enfim. Prazer receber o Rivaldo, tudo bem? Tudo bem, Edgar, boa tarde, ao vivo, né? E Sempre. Boa noite na reprise. Isso. Queria também cumprimentar o advogado Armando, o meu amigo e companheiro de profissão Marco, enfim, falar um pouquinho da ouvidoria, do trabalho que é feito, né? Das premiações que não é do ouvidor, mas são premiações da Prefeitura de Santos. Claro. E, novamente, falar um pouquinho do trabalho do controle social, que é importante a gente envolver a população para que cada vez mais melhore o serviço público. E a participação é fundamental. Verdade. Obrigado ao Rivaldo por estar conosco. Armando de Mato Júnior, advogado da área criminal, né? Sempre participando, colaborando com a gente, sempre antenado com as coisas da cidade e do país. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Baturão. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, com o Santana e com o ouvidor da nossa cidade. Prazer enorme também estar aqui ao seu lado e ter essa oportunidade, né? O senhor terá a oportunidade de explicar para a sociedade a importância, a envergadura do cargo de ouvidor, tá? A pessoa em que a sociedade entra em contato quando tem qualquer tipo de problema. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito bem, hoje é um dia histórico, né? Começou a vacinação contra o coronavírus na Inglaterra, vacina produzida pela Pfizer, fica lá guardada a 70 graus Celsius negativos, né? Ela que pode suportar um ambiente de geladeira por 4 ou 5 dias aproximadamente, né? Então, realmente, para nós, para o Brasil, não seria a mais indicada. A mais indicada realmente é a produzida pelo laboratório chinês, né? A famosa Coronavac, pelo Sanofi, né? É o Sanofi? Não, é o Isso. Laboratório chinês. Correto. Sinovac. O laboratório Sinovac. Pelo Sinovac, não é? Que é um dos laboratórios mais renomados de todo o planeta, né? Então, vamos discutir um pouco também sobre essa queda de braço envolvendo o governador do estado, a Anvisa e a própria presidência da República, né? Mas lá está o Marco Santana, na ponta, acompanhando todas essas informações, o que de mais importante vai surgindo durante o programa. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde meus amigos, boa tarde que nos acompanham ao vivo. O Edgar, se me permite, eu vou destacar duas informações, duas notícias que ajudam a explicar o fracasso do Brasil no combate à pandemia, independentemente do comportamento do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde suspendeu todos os testes de genotipagem para a detecção de AIDS e hepatites no Brasil.
Esse teste ajuda a identificar qual o melhor tratamento para a pessoa que é diagnosticada com AIDS e hepatites. Quer dizer, por conta de um problema administrativo de gestão, havia um contrato que estava vigindo há um bom tempo, ele iria vencer em novembro, esqueceram de fazer a licitação, fizeram a licitação em cima da hora, a empresa vencedora ganhou, mas não levou, porque não tinha documentação, não apresentou a documentação necessária. Então, por conta dessa suspensão de fornecimento, as pessoas que têm AIDS e hepatites ficam impossibilitadas de saber qual que é o melhor tratamento, ficam impossibilitadas de ter acesso ao tratamento de AIDS e hepatite C. E o Ministério da Saúde vai abrir uma nova licitação hoje, então o resultado vai sair só em janeiro e fevereiro, na melhor das hipóteses. Nesse intervalo de tempo aí, muitas pessoas vão ter o seu atendimento contra AIDS e hepatites prejudicado. E outra informação que eu quero destacar aqui, que o Ministério da Saúde iniciou na quinta-feira passada o processo para a compra de seringas e agulhas para aplicação da vacina contra o coronavírus. Nós estamos falando de pandemia, de vacina, esperando a vacina desde fevereiro, março, de abril desse ano. E nesse intervalo de tempo, quase 9 meses, o Ministério da Saúde não se preparou para adquirir seringas e agulhas. Quer dizer, quando finalizar esse processo licitatório, vai demorar ainda mais para a população brasileira ter acesso à vacina. Mais uma demonstração de que falta gerenciamento no Ministério da Saúde. Antes de você continuar, né? Tá no ponto aí o vídeo, não? Tá no Pode ponto. soltar aí, gente. Vejam, em todos os problemas que nós temos, vejam o que foi para a agenda do presidente da República no dia de ontem. Né? Confira aí, rapidamente. Tá na mão, não? Tá no ponto? Olá, boa tarde. A gente acompanha a partir de agora, ao vivo, a exposição dos trajes usados na posse presidencial de 2019. O evento ocorre no Palácio do Planalto. Vamos ver. Posse presidencial de 2019. Me desculpe aqui, mas eu estava na transição e o antigo barbeiro paraquedista foi me visitar. E ele entrou no condomínio acompanhado do Santino. E eu não sabia que ele era alfaiate. Uma exposição dos trajes utilizados por Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro no dia da posse. Isso levou 2 horas no ar, aproximadamente. Né? Aí você fala, não, mas vai ter um leilão milionário, vão pagar milhões, isso vai ser revertido para creches, não é? Para ONGs ou organizações que cuidam de pessoas que têm necessidades. Não é nada disso. Inventaram uma exposição, né? Para que as pessoas passem por lá e visitem, olhem para os trajes em que Jair Bolsonaro, e Michele Bolsonaro utilizaram no dia da posse. Isso, meu caro Rivaldo, que não tem problema nenhum para resolver no país. Eu acho uma coisa simplesmente inacreditável. Realmente é difícil da gente imaginar um país sério numa situação como esta, né? A gente comenta, mas fica pensando, será que realmente o Brasil é respeitado lá fora quando essas imagens chegam ao conhecimento do mundo, né? Eu não vou comentar, Edgar, porque isso aqui acho que é perder tempo, né? A gente estava discutindo agora há pouco a questão da vacina, a falta de planejamento do governo. Eu só gostaria de ressaltar, Marco, que existe de fato, né, uma necessidade de se planejar uma licitação. A Prefeitura de Santos, ela tem, às vezes, a necessidade de abrir uma licitação 1 ano de antecedência, já sabendo que ela corre o risco de ser judicializada, ter uma disputa entre as empresas e, com isso, corre o risco de não conseguir homologar a licitação no prazo devido. Então, não é falta de planejamento, é falta de competência quando você inicia um processo muito tardio. E já está aprovado, o Armando depois até pode comentar melhor o assunto, né? Que a contratação emergencial,
ela se justifica por um fato inesperado. Então, o governo federal... Que não é o caso, evidentemente. Que não é o caso, que já sabia que haveria a possibilidade de ter uma disputa, de ter um processo entre as empresas ficam discutindo, entram com recursos e, na verdade, o processo se torna moroso, porque, de fato, quando é um contrato que envolve milhões e milhões de reais, essas disputas, elas demoram meses e tem licitação que demora até anos. Então, na verdade, o governo não se planejou para fazer essa licitação. E a falta desses insumos vai repercutir em todo o Brasil, porque boa parte desses insumos que o governo federal licita e compra, essa quantidade ela é distribuída em todo o país. Então, nós teremos sim uma situação preocupante nas unidades de saúde do país inteiro com a falta da entrega desses produtos. Eu só achei estranho, Marcos, que a segunda empresa, né, que no caso de uma licitação, tem a primeira empresa, né, e por algum motivo, quando ela não pode assinar o contrato, geralmente são por motivos de certidões, a segunda empresa ela é chamada a assinar o contrato, a não ser que ela também esteja inabilitada no processo de licitação. Então, eu fico muito preocupado quando o governo federal faz um evento social, talvez aí atendendo a esposa, né? O Bolsonaro sempre fala que quem manda em casa é a esposa, e não se preocupa com fatos mais relevantes. E na comunicação, a gente fala que isso aí é desviar o foco, né? Criar os famosos factoides, né? Você cria uma situação polêmica, né? E desvia a atenção da imprensa para assuntos menos importantes. Então, acho que é importante a gente não ficar debatendo esse desfile e se ater a uma discussão mais sadia e importante para a população. Por isso que eu encerrei realmente o vídeo, né? Apenas o objetivo nosso era mostrar ao público do ponto de vista, né? Aonde vai a incompetência, a incapacidade, a incompreensão do presidente da República com os reais problemas do Brasil, né? Ele interrompe a sua agenda, nem sei se ele tem agenda a mais, né? O historiador Marco Antônio Villa, há muito tempo, vem batendo, desde que começou o governo, vem batendo nisso, que a agenda do presidente da República simplesmente não existe. Ele começa das 10 da manhã, para às 11h30, volta às 4 da tarde e chega em casa no Alvorada às 6h30, 6 horas, né? Ou seja, não há o que você encaixar nessa... Ele encaixa o Rivaldo falou desfile, mas na verdade é uma exposição, né, das vestimentas na posse que ele tomou em janeiro, 1º de janeiro de 19, ele e a primeira-dama Michele Bolsonaro. E a gente tem aí os testes de AIDS e hepatite suspensos, não temos seringas e agulhas, né, para começar a vacinar a população no momento que for necessário. Enfim, é uma situação verdadeiramente absurda. É bom isso para que o telespectador acompanhe, né, e veja o que faz aí no seu dia a dia o presidente da República com o nosso dinheiro, né, Armando? Sim, o vídeo é totalmente autoexplicativo, ou seja, não há conteúdo algum, não há conteúdo algum. Como disse o nosso ouvidor, não precisamos nem comentar, perder tempo com isso. Vamos seguir. A lei de licitações foi alterada, a 8666/93, foi alterada recentemente e criando mais dificuldades para as empresas, né? O que pode ter acontecido, Rivaldo, é uma licitação deserta, né? Não ter nenhum interessado, o único que apareceu não tinha ali as necessidades mínimas, as certidões, e talvez pelo pequeno tempo não foi possível eles correrem atrás dessa documentação e talvez não tivéssemos uma segunda, chamada no direito administrativo licitação deserta, quando não há interesse, por vários motivos. Agora, o governo federal, nesse instante, deveria estar atento à necessidade das seringas para a aplicação da vacina. Por quê? Isso vai virar uma guerra política daqui a pouco, porque em alguns dias nós teremos vacinas, né, tanto do Instituto Butantan de São Paulo, que é oriunda da China, será produzida aqui, como a outra, e eles vão brigar para dizer que, olha, a primeira vacina que chegou, eu que consegui, outro que conseguiu. Só que nós temos um órgão muito importante nesse meio, que é a Anvisa. E a Anvisa é um órgão extremamente importante e respeitado no nosso país. Lógico que pode acontecer aquela autorização emergencial, até porque esse medicamento já foi testado em outros países. Há uma sede da população pela vacinação. Nós temos lá um elenco de pessoas que vão começar, obviamente o pessoal da saúde, que tem o primeiro contato, pessoas com mais idade, mas isso será uma guerra entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Por uma questão única, política.
política. Todos vão querer ali ser o pai da criança, tanto o governo federal como o do governo estadual. Se há, na verdade, nenhum deles tem que ser pai de criança nenhuma, né? Porque é uma crítica que o Armando está fazendo, e eu estou assinando embaixo, acho que todos aqui concordamos, porque a vacina é para todos nós. Para todos. Né? Não vai ter economia saudável no mundo enquanto houver o coronavírus causando óbitos, né? A Inglaterra começou hoje. Começou hoje. A Inglaterra começou hoje. Né? Vacina da Pfizer, os mais idosos, né? Aqueles que não podem sair de casa, enfim, estão sendo vacinados. Todos aqueles que são operadores da área da saúde, né? Também estão sendo vacinados com todo o direito, com toda a razão, né? E a gente espera que em breve, realmente, o governador João Dória, passível de muitas críticas aqui no ponto de vista, né? A gente não se cansa de repetir isso, mas que desta vez ele está, acho eu, absolutamente correto, né? Não querer disputar com o governo federal, não querer disputar com o governo federal, ele quer vacinar a população e já disse que o Estado de São Paulo estará aberto aí. Quem estiver no Estado de São Paulo poderá ser vacinado. Aí vai virar um turismo vacinal, né? Porque as pessoas vão querer vir para São Paulo para tomar vacina, não é isso ou não? Pelo menos aquelas que tenham condições financeiras, nem o cara pega um ônibus, né, Rivaldo? Com certeza. Apareça na rodoviária, bota o braço lá, quero vacinar. E a preocupação, Edgar, é que essa vacina, por bem destacada, ela está sendo fase de teste, né? Existe uma discussão técnica, mas também uma discussão política entre o governador do estado e a Anvisa, mas eu entendo que o governo federal ele fica um pouco prejudicado nessa discussão, porque o mundo inteiro está se movimentando em busca de uma solução, né? E as vacinas que foram colocadas, mesmo aquelas que ainda não têm toda a confiabilidade comprovada, elas são importantes. O que me preocupa nesse momento, o país de dimensões continentais, não é somente esse fluxo entre pessoas, que vai acontecer mesmo, acho que as pessoas vão atrás dessa vacina em São Paulo, é o uso político da vacina, entendeu? E me preocupa mais ainda uma declaração do presidente dizendo que a vacina não será obrigatória. Pô, essa discussão já está superada desde a época de Oswaldo Cruz, entendeu? Dizer que a vacina não é obrigatória, eu acho que é uma discussão que está, no mínimo, há 60 anos atrasada, entendeu? Eu acho que a vacina tem que ser obrigatória, saúde pública não ela sobrepõe ao direito individual, não dá para escolher... É um direito coletivo, né? É um direito coletivo, quer dizer que eu não vou me vacinar, eu vou correr o risco de contaminar outras pessoas, então o direito público sobressai sobre o particular quando está em discussão um valor maior. E a vida sempre é um valor maior em discussão. Espero bastante que essa discussão ela se caminhe pelo lado técnico, que os governos acabem chegando a um bom senso de liberar a vacina, porque até pouco tempo o nosso presidente estava defendendo a cloroquina e agora está discutindo que a vacina não é eficaz. Enfim, então a gente precisa colocar a discussão no âmbito técnico. Existem consequências gravíssimas se a gente não avançar nesse processo de vacinação. A economia ela está caminhando para uma estagnação no Brasil, porque se tiver novamente um fechamento dos comércios, e aqui em Santos essa discussão já foi iniciada pelo prefeito Paulo Alexandre, que ele vai flexibilizar um pouco o horário agora em dezembro. Enfim, Edgar, eu acho que temos sim que discutir as vacinas, mas mais importante nesse momento é ter o bom senso. Olha, vamos lá então nossa tabelinha, né, triste tabelinha do Covid, que a gente divulga aqui diariamente. Santos com 26.539 casos, 814 óbitos. Baixada Santista, né, na sua totalidade, 73.350 confirmações, 2.511 pessoas perderam a vida aqui na região. E como fazemos diariamente, né, fica o nosso sentimento aí a todos os amigos, parentes, né, que perderam aí pessoas queridas por conta da Covid-19 aqui na região. No estado de São Paulo, 1.288.878 casos, 43.040 vítimas fatais. Em todo o país, 6.628.065 casos confirmados, 177.388 mortes, como a gente repete aqui todo dia, números oficiais, porque a gente sabe que a diferença de testagens, né, pelo Brasil afora é muito grande, né? Quando você tem um índice assim muito baixo, né, de não testes, enfim, de possibilidade de equívocos aqui em Santos, na própria Baixada, em grande parte do estado de São Paulo, pelo Brasil afora a realidade é muito diferente. A gente sabe que o número de casos, de acordo com o que diz a comunidade científica, pode ser até 6, 7, 10 vezes
maior do que a gente tem anunciado aqui. São números que a gente recebe na noite anterior. A gente sabe que nesse momento, né, estamos aqui ao vivo com o ponto de vista, os números já se modificaram completamente, já, infelizmente mais gente já foi contaminada e mais pessoas, infelizmente, também já foram a óbito, né? Muito bem. Uma esperança que surge, né, Armando e Rivaldo, Marco Santana, começando pela Inglaterra, que a gente espera que seja auspiciosa, né, que a vacina da Pfizer seja a primeira de várias outras, né? Parece que realmente a mais indicada para nós é a da Sinovac, né, que não precisa ficar armazenada lá a menos 70 e tantos graus Celsius, né? E tem uma combinação melhor aí com o que nós temos aqui no Brasil, com as nossas dificuldades diárias aqui do povo brasileiro, né? Há uma cena muito bonita hoje no jornal Estado de São Paulo, uma senhora de 90 anos na Inglaterra, sendo a primeira a receber a vacina. Primeira, estava no hospital, recebeu a vacina e, obviamente, isso vai pulverizar pela Inglaterra toda. E, obviamente, eles saíram à frente, muito à frente, né? O país lá, a população bem menor, a quantidade de pessoas bem menor, como os países da Europa, população bem menor. Nós falamos aqui em 210 milhões de habitantes, mais ou menos, em um país, como disse o nosso ouvidor, um país continental, né? A realidade de Santos é completamente antagônica à realidade de uma cidade pequena, de um Piauí, estado do Maranhão, do Nordeste, etc. Alagoas, completamente diferente. Ceará. Né? Aqui você vai a um posto de saúde, existe um médico, existe um profissional da saúde, um enfermeiro ali qualificado. Isso não acontece em cidades pequenas. Vocês observem, Amazonas, a capital, ali explodiu o Covid por conta de uma deficiência na área de saúde. Logo quando começou ali, março, abril, nós acompanhamos isso, até o governo federal fez uma intervenção, mandando médicos para lá, porque o governo, né, a capital do estado, não tinha estrutura hospitalar, né, como nós também não tínhamos e nós construímos rapidamente aqui na cidade de Santos e nas cidades do nosso entorno. Mas a capital do estado não tinha condição de receber pacientes de Covid. Então, é uma realidade completamente diferente. Agora, nas eleições, nós tivemos uma capital que ficou sem eleição porque não tinha luz. Macapá. Então, são países diferentes dentro do mesmo. É verdade. Pois não, Santana? Ô Edgar, meus amigos, o ministro Pazuello, ele fez um pronunciamento que ele praticamente descartou a aplicação no Brasil da Coronavac chinesa e também a da Bayer, argumentando aí que ela teria problemas aí no transporte e armazenamento, porque exige freezers com temperatura de 70 graus negativos. E a única aposta que ele está fazendo é a tal da vacina de Oxford. E aí eu me deparei aqui com uma notícia publicada pelo jornalista Jamil Chad, que ele diz que o Brasil ele faz parte de um consórcio de diversos países para financiar essa vacina desenvolvida pela... E aí o Brasil, ele encomendou apenas 10% da cota que ele poderia comprar. E esse 10% significa imunizar apenas 10% da população. Quer dizer, para o governo Bolsonaro, para o ministro Pazuello, 90% da população brasileira não precisa de vacina. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura que mostra muito bem que o combate ao coronavírus no Brasil vai de mal a pior. Mas você acha que num país sério ele não teria sido devidamente expurgado do cargo? Ele deixou aí apodrecendo aí no aeroporto, 7 milhões e meio de testes, né? Pô, e aí o presidente da República veio e falou, não, porque nós distribuímos os testes para todo mundo, todos os municípios, todos os estados, não sei o quê. Aí ele veio no dia seguinte e falou, bom, presidente, o probleminha aí, não conseguimos e tal, os testes estão aí, ficaram apodrecendo aí realmente no aeroporto e tal, não sei o quê. Porra, mas ninguém toma atitude, ninguém faz absolutamente nada contra um imbecil de 4 patas que é esse tal ministro Pazuello, né? Vamos para o intervalo e já a gente volta com o ponto de vista. Muito bem, de volta à sequência aqui do ponto de vista, Rivaldo Santos conosco, ouvidor público aqui da nossa prefeitura, Armando de Matos, Júnior, advogado, né, e o nosso Marco Santana. E eu queria seguir aí rapidamente essa questão que envolve aí o Covid, a fase amarela do estado de São Paulo, que a Prefeitura de Santos confirma que está aguardando até quarta-feira pela suspensão das restrições dos horários de atendimento do comércio por parte do Estado. Se a determinação não for revogada, o próprio município vai tomar a iniciativa de ampliar os períodos de funcionamento dos estabelecimentos a fim de evitar aglomerações do público, mantendo aí
o rigor na fiscalização do limite de 40% da capacidade de clientes para cada recinto. Segundo o Plano de São Paulo, né, o governo do estado, nas regiões que se encontram na fase amarela, como eu disse há pouco, é o estado inteiro, né, lojas, bares, restaurantes e outros pontos comerciais devem abrir somente por 10 horas diárias. Né? A prefeitura disse que discorda, o prefeito já disse que discorda, né, Rivaldo? E se até quarta-feira isso não for resolvido, não houver uma mudança por parte do governo do estado, o prefeito já definiu mesmo, já bateu o martelo aí de que vai fazer a ampliação dos horários, enfim, porque nós já discutimos isso aqui na mesa várias vezes. No que diz respeito a shopping center, supermercado, o ideal é que ficasse aberto 15 horas por dia, 17 horas por dia, 18 horas por dia, para facilitar que as pessoas possam ir em horários bastante alternados, né, que não haja aglomeração, nada disso, né, Armando? Antes de dar a palavra ao ouvidor, eu entendo que isso é uma questão matemática. Se você diminui o tempo de uso de determinado local, as pessoas precisam fazer compra, precisam ir ao banco, precisam comprar algum insumo, não importa. O tempo reduzido, nós vamos aumentar a quantidade de pessoas naquele local. Se nós dilatarmos, aumentarmos esse espaço, as pessoas vão em horários seccionados, horários alternativos. Agora, o que fizeram com o transporte, não estou falando na cidade de Santos, estou falando no país, diminuíram o número de composições de carros, de veículos. Tínhamos uma quantidade inferior de ônibus, só que a quantidade de pessoas é a mesma, as pessoas precisam ir ao trabalho, o patrão não quer saber, ele quer que a pessoa trabalhe, exceto aqueles que têm a oportunidade de trabalhar home office, que é uma quantidade pequena, não são todos, mínima, diria ínfima. Portanto, se nós reduzirmos a quantidade de veículos, composições do metrô, etc., nós vamos encher esses carros com pessoas no horário de pico. Ao passo que se nós tivéssemos mais carros, mais ônibus, não aconteceria isso. E no supermercado, no banco, no shopping center, a mesma coisa. Se nós limitarmos o horário, não adianta. Nós temos que aumentar o horário para que as pessoas tenham vários momentos durante o dia para comparecerem no banco, no shopping, no supermercado, no posto de gasolina, não importa. Né? Obviamente, aqueles que têm a oportunidade de ficar em casa, quiserem ficar, fique. Agora, o que precisa sair, precisa de tempo. Senão, acontece isso que nós estamos vendo agora. Pois não, Rivaldo? É interessante, o Armando está correto no raciocínio, é uma questão matemática. Se você tem mais pessoas e distribui por um horário maior, com certeza você vai pulverizar a quantidade de pessoas no mesmo espaço físico. O que eu fico pensando, né? Por que essa regra não se aplica aos bancos? Os bancos são serviços essenciais, não estão limitados ao horário reduzido, pelo contrário, os bancos eles podem permanecer abertos pelo tempo, pelo horário que quiser, mas por uma questão econômica, uma questão de capital, uma opção de capital dos banqueiros, os bancos eles só abrem por apenas 4 horas. É um absurdo, é uma vergonha, isso é uma vergonha, um absurdo. Por quê? Está prejudicando quem? Está prejudicando as pessoas que mais precisam dos bancos. São os assalariados, as pessoas que recebem Bolsa Família. Eu passo diariamente, Edgar, eu venho trabalhar de bicicleta, né? Então eu pego uma bicicleta e faço o caminho, eu passo em frente uma lotérica que tem ali na Nossa Senhora de Fátima, e eu passo bem em frente ao Banco Itaú, que fica ali na Praça Rui Barbosa. Eu vejo a fila girando quase que a praça, né? E o banco abre 11 horas da manhã, se eu não me engano, e às 15 horas já está fechado. Por que não aplica essa regra para os bancos? Porque os bancos, eles são mais fortes no lobby político, no lobby econômico, e a gente fica pensando no comerciante, aquele comerciante que está com muitas dificuldades de pagar seus encargos, né? Pagar a folha salarial dos seus funcionários, e ele é obrigado a fechar mais cedo, no momento que nós estamos no Natal. Vergonha. E o prefeito Paulo Alexandre, não é porque eu faço parte do governo do Paulo, ele foi muito corajoso em comprar essa briga, que não é uma briga política, é uma briga técnica. Ele já falou que se deixar fechado, vai ter aglomeração. Eu só faço uma ressalva, Edgar, Armando e Marco. É a questão dos bares, das baladas. A gente sabe que é importante manter esses comércios abertos, eu não sou contra que esses comércios fiquem abertos, estabelecimentos fiquem abertos, porque se você fechar também, as baladas viram baladas clandestinas. Eu moro lá na ZN, tem os bailes funk, toda vez ali o baile começa na sexta-feira à noite e termina no sábado. E do sábado passa no domingo. E a polícia não vai reprimir esses bailes funks, porque se ela reprimir,
vai ser uma tragédia. É uma tragédia. São jovens... Lotados, né? Lotados. São jovens, tem baile que tem mais de 10 mil pessoas nas ruas. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de vergonha na cara e parar com a demagogia, porque não adianta você criar regras absurdas onde somente o pobre, o assalariado e o empresário, que muitas vezes mal consegue pagar os seus encargos, é o mais penalizado. Concordo, tem que ter regras, tem que ter limite, fiscalização, evitar aglomeração. Mas por que os bancos só fazem 4 horas, se são serviços essenciais? Qual a explicação técnica para isso? Não tem explicação. Não tem explicação. Agora, uma outra questão importante também é o seguinte, essa coisa da fiscalização, a gente lembra sempre aqui o saudoso Paulo de la Rosa, né, Armando? Paulo de la Rosa dizia, a polícia e a fiscalização é para combater a exceção, né? Se a exceção virar regra, né, baile clandestino, ninguém respeitar nada, fica impossível você fiscalizar. Ou as pessoas têm consciência, ou aqueles que são donos de bares, de restaurantes, enfim, também mantêm a regra devidamente como ela precisa ser seguida, não é? Ou então, realmente, a situação vai piorar cada vez mais. E tem o problema das praias também, né? As praias, você chega no final de semana, as barracas lotadas, o pessoal não respeita coisa nenhuma. Mas, é impressionante. Edgar, eu vou passar a palavra para o Armando depois comentar em cima disso, ele pode até avaliar melhor, mas eu acredito o seguinte, que, olha, a aglomeração, ela não acontece na barraca do ambulante. Se você for na barraca do ambulante... Não Não tem. Do ambulante, não. Não, na praia. A aglomeração acontece onde? Acontece nos bailes, nos eventos, porque o jovem, ele não tem essa preocupação com a sua vida. A natureza do jovem é uma natureza muito mais... assim, destemida. Ele não vai acreditar na situação, até porque os próprios índices de contaminação comprovam que os jovens se contaminam, mas em níveis bem menores. Por isso que eu entendo que é a conscientização. Não dá para a gente comparar o Brasil com outros mundos, sabendo que a nossa realidade é muito distante. Como que você vai pedir o isolamento, o distanciamento, no lugar onde moram 10 pessoas num quarto de 2x2, como tem nas favelas do Dique da Vila Gilda. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de discernimento, de bom senso. É importante sim o isolamento, o distanciamento, mas essa regra não pode ser absoluta, porque se ela for absoluta, ela vai causar mais injustiça e mais contaminação. E só para confirmar aqui uma informação que chega agora há pouco, né, pelo UOL, né, da Folha, né, Santana? Exatamente. O ministro Pazuello, ou incompetente, né, prevê que 60 dias para certificar qualquer vacina contra a Covid. O governador João Dória está dizendo que isso é uma questão política, né, que o governo federal está querendo impedir que o governo do estado saia na frente em relação a isso. Evidentemente que o Dória vai ao Supremo, né, e se não for o Supremo, eu tenho a impressão que ele vai praticar a chamada desobediência civil. Você acha que não, Armando? Olha, por uma questão política, sim. Estamos falando aí, em 2 meses, estamos falando de 8 de fevereiro. É muito tempo, né? Lembrando que a Inglaterra começou a vacinar hoje. Se já existe no mercado e nós poderemos comprá-lo, um medicamento que vá, pelo menos inicialmente, né, vacinar parte da nossa população no primeiro instante, os mais idosos, o pessoal da saúde, eu acho um absurdo isso. Acho um absurdo o ministro Pazuello falar que não poderá. Fica claro, fica evidente, já começou a corrida para a campanha eleitoral de presidência da República em 2022. Sim. Então, tudo que puder ser feito para um queimar o outro, eles vão utilizar desse expediente. Agora, se o medicamento já está à disposição, se a droga já existe, e o grande problema da humanidade era descobrir essa vacina. A vacina saiu. Já foi testada no estrangeiro, é verdade, mas já foi testada. E nós temos condição de comprá-la. E a Anvisa tem condição de autorizar em caráter emergencial. Nós vamos esperar o quê? Fevereiro? Março? Abril? Não, imediatamente. Pronto, Sandro. Olha, a gente está falando aqui sobre a briga política entre João Dória e Jair Bolsonaro. A gente critica bastante João Dória aqui no programa, por uma série de posturas dele, mas a gente tem que elogiar e reconhecer quando ele acerta. Eu acho que o João Dória está tendo uma postura que qualquer governador decente teria. Se fosse o governador, se fosse o Alexandre Padilha, que foi o candidato do PT na eleição que o João Dória ganhou, se fosse ele o governador, ele teria a mesma postura. Se fosse Márcio França, governador do estado, também teria essa postura de defesa da ciência, de defesa da saúde dos brasileiros, o que é completamente contrário ao que o Jair Bolsonaro e o ministro Pazuello vêm fazendo. Agora, se o João Dória ele faz um gol politicamente e as pessoas não querem que ele comemore, aí lamento muito, porque nesse embate aí não podemos ficar
contrários aos fatos. O João Dória, quando ele toma essa postura, não é a postura do João Dória apenas, é a postura do Instituto Butantan, o instituto que o ano que vem vai completar 120 anos de existência. São técnicos, são cientistas que estão por trás dessas pesquisas que defendem essa vacina. Não é o João Dória que na casa dele, na cozinha gourmet, foi ali, fez um bem bolado e bolou uma vacina. Não é, isso aí é um resultado do trabalho de cientistas e na defesa da saúde dos brasileiros. Agora, só um comentário rapidinho em cima dessa linha. Eu acho interessante quando o ministro critica, né, o João Dória, né, diretamente por querer comprar uma vacina que não está totalmente comprovada a sua eficácia, né? Mas a gente sabe que o ministro foi obrigado a assinar, uma portaria determinando, né, um protocolo para a cloroquina. O presidente comprou milhões e milhões de doses de cloroquina que estão aí estocadas aí, muitas delas não sendo utilizadas porque já foi comprovada que não é eficiente no tratamento. Pelo contrário, tem situações que o uso da cloroquina pode agravar o estágio da doença do paciente, né? Então ele não teve esse discernimento quando comprou milhões de cloroquina, uma quantidade absurda, dizendo que era para poder salvar vidas. E agora, quando o João Dória, de maneira correta, de maneira de bom senso, mesmo que essa eficácia não seja de 100%, já está antecipando uma compra. Eu concordo que a briga ela é política, sim, existe uma pretensão política por parte do governo do Estado, mas, ao mesmo tempo, nesse ponto de vista, eu concordo que a avaliação do governador é correta, né? Se temos uma vacina, mesmo que não seja totalmente eficaz, por que a gente vai esperar, então, a situação se agravar para começar a vacinar? Eu acho que o governador do estado deveria ser criticado caso ele fechasse o estado de São Paulo. Vou vacinar 45 milhões, 46 milhões de brasileiros que moram e vivem em São Paulo. A partir daí, o fechar o estado de São Paulo, porque o resto do Brasil, o governo federal é irresponsável, o presidente é um imprestável, o ministro não serve para nada, são todos incompetentes, não querem saber de nada, não têm bom senso e não aceitam as determinações da ciência. Mas aí haveria o caos, né, Boturão? Aí seria completamente equivocado, estamos aqui batendo no Dória. Agora, ele está abrindo as portas do estado de São Paulo, deixou claro. Né? O estado de São Paulo estará aberto. Todo brasileiro que estiver em São Paulo, venha de onde vier, será vacinado. Claro que haverá um planejamento, né? Primeiro, claro que os paulistas, evidentemente, os idosos, os operadores da saúde, né? Aquele regramento que a gente sabe. Né? Na minha faixa etária, por exemplo, está lá por março, segundo eu entendi bem, né? 70? Não, 60. Ainda não cheguei lá. Estou no caminho apenas. Rivaldo, você está meio desprovido aí, também não fala muito não, hein? Vamos pro break e voltamos já já, hein? Muito bem, estamos de volta na sequência aqui do Ponto de Vista. O Rivaldo Santos como ouvidor público, né? O Rivaldo deu uma mexida danada, modificou lá a cara da ouvidoria, né? Aqui da cidade de Santos, os resultados são os melhores possíveis, acompanha aí o funcionamento da máquina toda, do governo todo, tem uma visão social aí da cidade, enfim, né? E tem a questão da transparência, que muita gente bateu aí na campanha, enfim, né? O pessoal fala, mas não... O pessoal fala, mas sem se aprofundar em nada, sem estudar, não é? A Prefeitura de Santos já ganhou vários prêmios, agora ganhou mais 2 aí, são referentes a essa questão da transparência, né? Você entra lá no site da Prefeitura, você tem o governo todo ali exposto, o que compra, o que gasta, o que usa, enfim, não é, Rivaldo? E chegaram aí mais 2 prêmios importantes, que vêm, claro que o objetivo não é ganhar prêmios, né? Mas é importante que vem coroar aí um trabalho muito bem feito, né? É importante, sim, falar um pouquinho da transparência, Edgar, porque a transparência ela é permanente, né? A gente não pode se acomodar com os prêmios são importantes para motivar a equipe, para mostrar que estamos no caminho certo. Santos é uma das primeiras cidades do país a ter ouvidoria, a nossa ouvidoria foi criada em 94, né? A primeira ouvidoria do país é de Curitiba, é de 86, e a ouvidoria de Santos foi criada pelo prefeito Davi Capistrano, que a gente tem que reconhecer, que também no governo do PT houve vários avanços importantes e a ouvidoria foi um deles. E no governo do Paulo Alexandre, Edgar, a grande mudança começou com Flávio Jordão, em 2013, o ex-ouvidor e atual secretário de governo, que passou a tornar a ouvidoria
mais participativa, mais ativa, porque antes a ouvidoria tinha um papel muito mais passivo, ela ficava esperando as reclamações. O Flávio Jordão criou o projeto, juntamente com outras secretarias, o projeto Viva o Bairro, que fez com que a ouvidoria ouvisse a população. Isso foi importante para aumentar o número de ocorrências. Quando o prefeito me convidou para assumir a ouvidoria em outubro de 2016, foi logo depois das eleições, eu estava na comunicação, me afastei, eu sou servidor da Prefeitura de Santos desde 1991, 22 de agosto de 91, no próximo ano, se Deus quiser, eu faço 30 anos. Eu percebi que a ouvidoria ela tinha um sério problema. O Flávio Jordão, com muito sucesso, ele abriu as portas da ouvidoria para a ouvidoria buscar as ocorrências. Só que a ouvidoria, ela recebia e ela não tinha uma eficiência em responder, porque não havia nenhum decreto municipal que impunha algum prazo de resposta, ou seja, as ocorrências eram registradas e, em média, o tempo de resposta era de 152 dias em 2016, um absurdo. Nós tínhamos ocorrências que demoravam mais de um ano para ser respondida. O prefeito baixou o decreto 7584 com prazo de resposta de 3 a 15 dias. Com isso, a ouvidoria passou a responder de maneira mais rápida. E outro ponto importante do prefeito, quando ele criou a ouvidoria, transparência e controle. Junto com a ouvidoria, nós temos o portal da transparência, que migrou da comunicação para a ouvidoria. Temos também a controladoria e temos as comissões de inquérito. Quando a ouvidoria começou a exigir o prazo de resposta pelo cumprimento, a gente teve uma dificuldade, Edgar. As secretarias não estavam acostumadas a responder. Parecia que faziam um favor responder ao munícipe. Era verdade, era um favor. Tem que responder à Câmara, tem que responder ao Ministério Público, responder à ouvidoria. Para de encher o saco, Rivaldo. E a gente começou a levar a sério isso, porque eu sempre falo, o papel não é do ouvidor. O ouvidor é apenas o instrumento para fazer a ouvidoria trabalhar. O meu grande sonho, Edgar, é que não tenha necessidade de ter um ouvidor com um cargo importante próximo ao prefeito. Acho que a ouvidoria ela tem que funcionar por ser uma instituição de cobrança e, graças a Deus, tudo que o prefeito fez foi fortalecer a ouvidoria. Então, independentemente de quem seja o ouvidor, ela tem que funcionar. E a ouvidoria passou a funcionar a partir do momento que ela passou a cobrar das secretarias e punir. Nós punimos mais de 10 servidores que não respondiam no prazo de resposta que era determinado. E o grande desafio hoje, que eu falo também que é um avanço da ouvidoria, é resolver. São 3 R's. Registrar, que eu acho que o Flávio Jordão conseguiu muito bem com a criação dos projetos. Hoje, nós saímos de um total de 13 mil ocorrências em 2016 e já estamos agora em 2020 com quase 30 mil ocorrências. Quase dobramos o número de ocorrências nesse período. Responder, a gente saiu de uma média de 152 dias e hoje a média de 15 dias. E o terceiro ponto da ouvidoria, que eu acho que é fundamental, é resolver. Não basta registrar, não basta responder se você não resolver. E resolver, nós criamos a mediadoria municipal, que são as mediações, nós fazemos conciliações. O Armando conhece muito bem isso, que o judiciário hoje em dia demora tanto para um processo chegar às suas conclusões finais, né? E os próprios juízes pedem, né, que se façam as composições para que isso não se alastre, enfim. E numa briga como essa, não tem vencedor, porque sempre uma parte vai ficar insatisfeita. Com a mediação, não. A mediação a gente resolve pacificando o conflito. E isso foi muito importante. E essas 2 premiações, Edgar, que nós recebemos... Antes de você falar delas, eu só queria lembrar o seguinte, né? Essa é uma visão que muito pouca gente tem dentro do poder público, né? Às vezes o sujeito assume, senta na cadeira e acha que a cadeira é dele. Pega a caneta e acha que a caneta é dele. Né? Seja for na prefeitura, no governo do estado, enfim, ministérios, essa coisa toda. Essa postura, essa cultura implantada aí pelo Jordão e pelo Rivaldo, fundamentalmente, né, é de que é o seguinte, a máquina pública, né, ela tem o seu funcionalismo, né, que é a alma da máquina. Né? Tem o prefeito de plantão, os secretários de plantão, mas quem manda na máquina pública, o dono da máquina pública é o munícipe. Ele é o dono da prefeitura, porque se ele se recusar para, se ele fizer greve, a máquina não funciona. Então eu acho que essa visão deixa essa cultura implantada por eles, pelo Rivaldo, especialmente, né, o Flávio também, claro, né,
é basicamente isso, né? A prefeitura é do munícipe. Isso é importante destacar, Edgar, porque a gente sabe que, às vezes, quando você cria instrumentos de participação direta, não que você enfraqueça outros poderes, mas você acaba eliminando os intermediários. No começo, houve um pouco de incompreensão por parte de alguns vereadores que achavam que a ouvidoria estava fazendo o papel do vereador. Pelo contrário, a ouvidoria estava fortalecendo o legislativo. Quando você coloca um sistema da ouvidoria que o munícipe possa fazer a ocorrência, receber a resposta e avaliar o serviço, que tem avaliação, o vereador acaba se preocupando com outros assuntos de maior relevância. Eu acho que o vereador pode sim requerer uma poda de árvore, requerer um conserto de uma calçada, mas eu acredito que há outros assuntos de maior relevância que o vereador pode discutir no plenário e deixar que esses assuntos, que são assuntos de zeladoria do cotidiano, sejam requeridos, solicitados pelo munícipe. Então, no começo, a gente abriu a possibilidade até para a Câmara Municipal utilizar o sistema, eles não concordaram, respeito, mas hoje eu tenho a grande satisfação de entender que hoje a ouvidoria ela tem essa credibilidade, porque, como você falou, não é um favor da prefeitura, o munícipe está começando a se apoderar desses instrumentos e é algo que cada vez mais exige uma participação. Só para finalizar e abrir a discussão para a mesa, a questão da transparência. Durante a campanha eleitoral, a transparência pública ela foi muito questionada. E alguns questionamentos, eu entendo que são até justos, são até, vamos dizer assim, são até relevantes, mas a transparência ela só vai começar a existir a partir do momento que a população começar a entender o que ela faz com a informação. Eu sempre falo, informação que não gera uma ação é uma informação inútil. A informação ela só passa a ser relevante quando ela gera o conhecimento, e esse conhecimento gera a transformação. Esse é o diferencial entre a informação e o conhecimento. E nós criamos um projeto, que esse projeto foi vitorioso na premiação, foram 2 projetos vitoriosos na premiação da CGU, foi a Ouvidoria Presente, que é a ouvidoria está na rua, ouvindo a população, e a Escola da Transparência e o Fiscalização. São 2 projetos que nós criamos. O primeiro, a Escola da Transparência, ele ensina o munícipe a fiscalizar. Porque existe a necessidade de você saber o que fazer com a informação, qual a importância daquela informação. Então, a Escola da Transparência, ela capacita o munícipe, capacita conselhos municipais, capacita conselhos tutelares para fazer a fiscalização. E o Fiscaliza Santos faz com que as pessoas visitem as obras, questionem as obras, verifiquem se aquela obra ela foi feita da maneira como está no projeto. Então, Edgar, transparência pública ela só vai existir de fato quando gerar a transformação. E a transformação ela começa a existir dentro da população se a população se apoderar do conhecimento. Eu, como jornalista, às vezes eu brigava com a Prefeitura de Santos, né? Eu fiquei durante 2 anos licenciado da Prefeitura de Santos, fui repórter do Jornal A Tribuna, e a minha briga era ter as informações que não havia. Quando eu fui para o SECOM e depois para a ouvidoria, eu passei a colocar essas informações no portal. Seria o cúmulo se você fizesse o contrário. Não, mas sabe o que eu acho estranho, Edgar? O jornalista, é uma crítica, não lê, não entra no site. Eu falei, vocês estão perdendo a oportunidade de fazer boas matérias, positivas e negativas. Temos mais de 900 indicadores municipais que mostram se a saúde melhorou, se piorou, onde melhorou, onde piorou, o meio ambiente, a questão de zeladoria. Tudo isso está disponível, tem um ranking da eficiência. Então, o jornalista também é meio preguiçoso, viu, Marco? Você que também defende a categoria, o jornalista ele quer o release pronto. Com raras exceções aí, o jornalista também, às vezes, ele é convidado a se acomodar, né? Às vezes também tem o problema da carga horária, né? Vou carga horária também pega. Desculpa, vou complementar a crítica aos colegas, crítica construtiva, que muitas vezes, Rivaldo, o jornalista, principalmente os mais novos, eles não sabem o que perguntar, né? Não sabem qual que é o tipo de informação que vai interessar ao leitor, ao telespectador, e que é, na prática, o prato pronto, né, da fonte de informação, seja o assessor, seja o ouvidor, seja o secretário municipal, ou seja qualquer outro tipo de especialista. Né? Foi um desafio, Marco. Você já entrou no portal da transparência e verificou quais foram os compromissos que o atual prefeito cumpriu e não cumpriu?
Não, esse Está no não. portal da transparência, está lá. Olha, Tá lá. lá, Não, mas olha o risco, hein? Não tem risco. Não tem risco. O risco é quando você esconde, Edgar. É claro. Aquilo que está escondido é que gera cobiça Claro. para poder investigar. É Eu acho verdade. que o desafio da transparência é mostrar que não tem segredo. Porque muitas vezes tem coisas absurdas de informação, só que o que faz realmente virar um escândalo é o conhecimento. Que eu falo, as principais matérias investigativas, elas partiram de informações públicas. Não eram informações que estavam escondidas, Claro. eram informações públicas, que o jornalista acessou o portal, fez uma pesquisa, consultou especialistas e chegou a uma conclusão que o governo gastou de maneira errada, ou gastou de maneira inadequada. Você está correndo um sério risco, porque o prefeito pode estar assistindo a gente aí, né? Ou com certeza alguém está, alguém vai falar para ele, ó, o Rivaldo falou que tem coisas que você ainda não fez. Mas Faltam 15, 20 dias para ele entregar, olha, Edgar, vai botar Edgar, todo mundo louco lá. Edgar, a gente está numa maturidade política hoje que não cabe mais a gente esconder fatos. O prefeito tem 80% de aprovação, ele fez muito mais do que se propôs a fazer. Mas, obviamente, tem questões que ele não fez. Às vezes não fez porque não tinha um projeto, ou que não saiu dinheiro, não conseguiu financiamento, ou que a obra era inviável. Isso aí é amadurecimento político. A gente precisa começar a mudar. O prefeito fala aqui, olha, Rivaldo, deu sorte que eu deixei você fazer essas loucuras. Mas não é loucura. Eu acho que quando você começa a liberar as informações, mostrar que essas informações são públicas, você ganha credibilidade. Tanto é que o prefeito, nas suas campanhas de eleição e reeleição, ele usou muito a transparência pública e o próprio Rogério. Então, a transparência hoje virou uma marca do governo. Então, assim, Edgar, eu não tenho medo do erro, não. Quem tem medo de erro não acerta, né, Edgar? Não, eu estou falando que o homem pode estar assistindo lá, entendeu? De repente ele vai falar, pô, mas o que está faltando aí que ainda não fiz? Ainda tem os dias aí para acabar o governo, pô. E ele cobra, sentar a poeira aí. Olha, de repente, né? O Paulinho, acho que ele está em Brasília, né? Ou está indo a Brasília? Não, ele vai amanhã. Vai amanhã a Brasília com o Rogério, então, né? Fica calmo aí, Paulinho, deu tudo Acho que certo, não é hoje, nem está sei. aprovado aí o governo, fica sossegado aí, e o Rivaldo teve que ter muita paciência, viu, Armando? Ele foi torpedeado aí por muita gente, colavam no peito do Rivaldo que ele era candidato, né? O candidato, vai ser candidato, vai disputar. E o Rivaldo falava para mim, não vou ser candidato de jeito nenhum, não sou candidato. Eu falei, pô, Rivaldo, mas tá todo mundo falando que você vai ser candidato. Tá todo mundo louco, não sou candidato, coisa nenhuma e tal. Não sei o que, tudo para torpedear a atuação que ele teve lá. Lógico, aquela turma do mal, né? Que na verdade não pensa na cidade, né? Pensa muito mais em si próprios, né? E a transparência é algo importantíssimo para o munícipe, para todos nós, né? Você consegue, tanto no governo federal, no estadual e em alguns governos municipais, né? Que tem essa possibilidade, Santos é um desses, você saber quanto ganha o prefeito, quanto ganha o médico, quanto ganha o professor, qual o salário daquele funcionário, né? Quanto ele percebe por mês, qualquer funcionário público, qualquer integrante do Estado, da União. Outra coisa muito interessante da ouvidoria, eu tenho alguns amigos que recorreram, né? Precisaram desse serviço e foram imediatamente atendidos. Problema de música alta perto de casa, problema muito recorrente, né? Hoje em dia, muito recorrente, em que pese esses bares aí não podem trabalhar depois de certa hora, por óbvio, e eles fizeram contato. E a ouvidoria imediatamente deu a resposta, deu o feedback, falou, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai receber ali uma fiscalização, e aconteceu. Então, é uma forma do munícipe ter uma linha direta, um canal direto com a municipalidade. Não com o prefeito diretamente, não vai falar com o prefeito, mas vai falar com os seus assessores. E o ouvidor também é um assessor do prefeito, um secretário do prefeito. O importante é resolver o problema, não importa a forma. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande antigamente na prefeitura, até para rastrear o pedido. Hoje não, é tudo eletrônico. Você consegue fazer isso online ou pelo telefone, etc. E consegue e tem ali o seu êxito. E isso fica marcado, tem um número, tem um protocolo. E você vai receber depois a resposta daquilo que foi solicitado. Importante para a zeladoria, importante para barulho, quem tem ali perto da sua casa um bar que extrapola, não que o bar não possa existir, lógico que pode e deve. É um empresário que está gerando emprego ali, mas depois de determinado horário não pode produzir som alto, né? E a ouvidoria, ela tem essa, vamos dizer assim, esse trabalho, né?
esse mote de resolver o problema da população. Então, parabéns, parabéns. É verdade. Parabéns ao Rivaldo, parabéns à gestão do prefeito, né, Paulo Alexandre, que foi, claro, evidentemente, o Rivaldo tinha todo esse planejamento na cabeça, mas o prefeito é que deu a ele, garantiu a ele a possibilidade de realizar esse trabalho importante. Rivaldo, parabéns, sucessos. A gente tem certeza que você vai continuar aí à frente da ouvidoria com o Rogério Santos, né, que não é irmão do Rivaldo, nem primo, nem nada, né, apenas uma coincidência de sobrenome. E até a próxima aqui com a gente. Valeu. Muito obrigado, Edgar. Só para fazer agora aqui a divulgação rapidinho, quem quiser falar com a ouvidoria, www.santos.sp.gov.br/ouvidoria, nosso portal, ou 162, o telefone de segunda a sexta. Muito bem, obrigado ao Rivaldo, ao Armando de Matos Júnior mais uma vez com a gente, Santana diariamente conosco, sempre às 1h30 da tarde aqui pela Santa Cecília TV, no ar o Ponto de Vista, reprise às 8 da noite e hoje tem debate entre os candidatos à prefeitura, não, já foi, né? A presidência do Santos Futebol Clube. Valeu, obrigado, gente, tchau.